diz: o qual por nossos pecados foi entregue. Aí nós entendemos por que ele foi entregue. E a Bíblia diz que por causa de um só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E aí a Bíblia diz que a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Jesus então veio, morreu na cruz, pagou o nosso pecado, e nós não devemos coisa nenhuma mais à morte. Ela não tem mais domínio na nossa vida, nem a morte, nem o pecado, e nem mal algum. E a segunda parte, o Paulo também diz, pelos nossos pecados foi entregue, e ressuscitou para a nossa justificação. Vamos falar um pouquinho então da ressurreição hoje. Lucas capítulo 24, versículo 1, abra aí a sua Bíblia. Irmão, nós não vamos encontrar o Senhor entre os mortos. Veja lá, Lucas capítulo 24, versículo 1. Lucas é Novo Testamento, capítulo 24, versículo 1. Amém? Podemos ler? Ele fala assim, ó: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Onde elas foram procurar o Senhor, irmão? No sepulcro. Foram procurar entre os mortos. Infelizmente, muitos ainda hoje estão procurando Jesus entre os mortos, e nunca vão encontrar. Pastor, o que você quer dizer com isso? As pessoas procuram a Jesus nas religiões, nas filosofias religiosas, nos costumes religiosos, e não acham. Estão passando uma vida, às vezes, de privação, uma vida de amarguras, cheia de sacrifícios que a pessoa vai fazendo, tentando agradar a Deus, e não o encontra. Ele não está mais entre os mortos. A palavra de Deus diz que ele ressuscitou. Lá no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25, nós temos de aprender isso e pôr isso no coração. Eu sei que o meu Redentor vive. Então nós não estamos tratando com alguém que ficou ali no túmulo. De vez em quando nós vemos na televisão, uma vez eu vi alguns estudiosos falando, que nunca encontraram o corpo de Jesus, estavam procurando, tentando encontrar, para provar que ele existiu. Não vão achar. Por que não vão achar? Porque ele ressuscitou. Ele não ficou no túmulo. Nós precisamos de buscar uma experiência viva com esse Senhor, que amou a gente de tal maneira, que ele veio ao mundo, em primeiro lugar, foi entregue pelos nossos pecados. Ninguém matou Jesus, ninguém fez uma maldade com ele, ele se deu, se entregou pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou para a nossa justificação, ou seja, para nos colocar a mim e a você, aquela pessoa que tenha pecado, o pecado mais sujo que você possa pensar na face da terra. O dia em que ele aceitou a Jesus, o reconheceu como seu Salvador, ele foi justificado, ou seja, ele foi colocado na posição daquela pessoa que nunca cometeu um pecado sequer. Em outras palavras, não há nenhum impedimento entre ele e Deus. É como Adão lá no paraíso, antes dele ter pecado, ele tinha plena comunhão com Deus, e quando aceitamos a Jesus, cremos, na sua morte por nós, e na sua ressurreição, e temos de crer, e confessamos que ele perdoou os nossos pecados, e cremos no coração que ele ressuscitou, nós somos salvos. Não há impedimento mais entre nós e Deus.
Vamos também, irmãos, para o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 8. Quando Jesus foi pregado na cruz, já na hora nona, a Bíblia diz que Jesus exclamou em alta voz. Ele falou uma palavra para Deus, né? E ele diz para Deus: Deus meu, por que me desamparaste? Por causa dos nossos pecados. Veja o que ele diz aqui, ó, Efésios capítulo 4, versículo 8. Acharam? Amém? Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Veja o que ele fez. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Então, irmãos, dê atenção, vamos atentar a essa palavra aqui. Para cumprir todas as coisas, toda a justiça, nos libertar completamente, nos comprar totalmente de volta para Deus, ele precisou vir ao mundo, ser pregado na cruz, e diz então aqui a palavra, o que ele queria dizer, né? Se ele subiu, é porque ele também desceu às regiões mais baixas da terra. Jesus então foi ao inferno em nosso lugar. Eu imagino que naquele sábado, houve uma grande festa no inferno, irmão. Naquela sexta-feira fatídica, o inferno se alegrou. Satanás deve ter dito: nós vencemos. Ah lá, Filho de Deus está na cruz. Nós conseguimos, matamos o Filho de Deus. Mas Jesus chegou lá no inferno. E ele pensou que tinha vencido. Irmão, ali no inferno, o Senhor Jesus venceu todos os demônios que tinham lá. Não teve um que ele não venceu. Venceu Satanás. Tirou dele toda a autoridade que ele tinha conseguido. O missionário diz que ele pisou no pescoço dele lá, na cabeça dele. E esmagou a cabeça da serpente. E ele então, quando ressuscitou, ele levou consigo cativo, preso, vencido. E eu imagino que Jesus deve ter passado no mundo espiritual, irmão, como era costume dos reis antigamente. Pegava o prisioneiro vencido na guerra, amarrado ali, ia puxando ele, e todos os outros atrás. E o rei tinha que dizer: eu fui derrotado, eu perdi. Imagine Satanás, irmão, andando no mundo espiritual e dizendo: eu perdi, eu não tenho mais autoridade, para mim acabou, Jesus me venceu, o Filho de Deus me venceu, não tem mais nada que eu possa fazer. Quando ele subiu ao alto, ele levou cativo o cativeiro, não ficou nada mais, irmão, nenhuma autoridade ao inimigo para prender o ser humano, para atormentar o ser humano, que possa lhe vencer, não tem mais nada do diabo. Ele então, para consumar a obra, subiu aos céus, e ali, a Bíblia diz que ele consumou, que ele cumpriu todas as coisas. Meu amado, hoje você pode crer e ter plena certeza. Quando você ora a Deus no nome de Jesus, não há um demônio sequer que possa resistir à sua oração, porque todos eles já foram vencidos pelo Senhor Jesus, que fez a obra completa por nós. Ele levou cativo o cativeiro, e ele deu dons aos homens, ele deu vitória aos homens. Para nós ele não deu castigo, ele não deu nenhum mal, ele deu vitória. E você tem de crer e se alegrar, meu irmão, e deixar o seu coração sempre alegre, cheio da presença de Deus, com essa certeza: o meu Redentor vive, e o meu Redentor me dá vitória em todas as coisas. Ele ressuscitou. O último inimigo, a Bíblia diz, a ser vencido era a morte, e Jesus venceu a morte. Ele entrou ali no inferno, e nós falamos na sexta-feira, que a morte passou a todos os homens, por causa do pecado, mas pela obediência do Senhor Jesus,
ele venceu a morte e tirou toda a consequência dela. Hoje você pode se levantar liberto, pode se levantar crendo, o diabo não pode mais me oprimir. E tem de se lembrar, o que tem oprimido você? Oprimido a sua mente, oprimido o seu corpo, oprimido a sua alma. Irmão, você tem de crer nessa palavra. Ele levou cativo o cativeiro, acabou. Mas quantas pessoas ainda hoje estão indo ao túmulo e estão querendo encontrar ali o corpo do Senhor, que é simplesmente uma figura religiosa? E por esse motivo, não entregam completamente a sua vida a Deus. Passam os dias, irmão, às vezes até dentro da igreja, e estão sempre amargurados. Aquela pessoa que sempre tem alguma coisa chateando ela, ou é no trabalho, ou é na igreja, ou é em casa, alguma coisa sempre amargurada. Está faltando essa comunhão com Deus, está faltando essa entrega a Deus. Nós reconhecermos, o diabo não pode mais nos oprimir, não pode mais nos vencer. Ele, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro, e a nós ele deu a vitória completa. Glória a Deus. Vamos também ver aqui, irmão, outro texto que fala da ressurreição, que é importante para nós estudarmos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Um pouquinho atrás, aí, 1 aos Coríntios, capítulo 15. O Paulo encontrou alguns, irmão, existia uma doutrina que dizia que não existe ressurreição. Olha o que ele fala aqui. 1 aos Coríntios 15, versículo 12. Amém? Acharam? Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, olha o Paulo falando, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição dos mortos, é isso aqui que eu queria te mostrar, daqui para frente. Também Cristo não ressuscitou. Se não existe ressurreição dos mortos, o Paulo está falando com eles. Então Cristo não ressuscitou? Então tudo isso é uma farsa? É uma mentira? Não, claro que não. E se Cristo não ressuscitou, veja lá, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Então entenda isso aqui. Se nós não crermos, aqui ele falava da pregação, né? Mas se nós não crermos de todo o coração que ele ressuscitou dos mortos, não ficarmos querendo encontrar o Jesus das religiões, mas aquele que vive, e podemos ter com ele uma experiência e o buscarmos. Se nós não crermos na ressurreição plenamente, irmão, a nossa pregação é vã. É tudo perda de tempo. E qual é a nossa pregação? O que o Paulo pregava? Quantas coisas poderosas o Paulo pregou. Quantas bênçãos foram demonstradas pelo Paulo, pelo Pedro, pelo João, pelos demais discípulos de Jesus. Quantos milagres aconteciam. Tudo isso é vão. Não tem valor nenhum. Tudo isso não presta. É tudo mentira? Não, Jesus ressuscitou. E a pregação do evangelho que nós estamos ouvindo é verdadeira. Cada palavra que foi pregada foi confirmada pela sua ressurreição. A morte não o venceu. Se ele tivesse sido vencido pela morte, tudo isso era conversa vazia. Mas não é, porque ele venceu. E a sua fé não é vã. Continuando. E assim somos também, assim somos também considerados falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Agora veja o que mais ele fala aí. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Olha que coisa. E se permanecemos nos nossos pecados, permanecemos como réus do inferno. Permanecemos debaixo do poder do inimigo. Mas, querido, tudo isso aqui é o Paulo indignado com alguns que já desde aquele tempo batalhavam para contradizer a pregação do Evangelho de Cristo, que ainda não morreram,
não deixar de existir. Essa doutrina de Satanás não deixou de existir. O desejo do diabo de parar a obra de Deus, contradizendo a palavra, trazendo um evangelho, entre aspas, que é tudo coisa racional, que tem que ser mostrado pela física, pela química, pela ciência do homem. Isso tudo é uma armadilha do diabo. Nós temos de crer que o Senhor ressuscitou, que o meu Redentor vive, e toda a pregação da palavra que eu tenho escutado é verdadeira, e tudo que Deus tem falado comigo vai acontecer em nome de Jesus, porque Ele foi ao inferno, tirou da mão do diabo a autoridade, ressuscitou, e Ele foi para o céu para consumar todas as coisas e nos dar a vitória. Há um evangelho que fala, irmão, uma das senhoras foi até o sepulcro, estava ali chorando, e apareceu um anjo para ela e perguntou a ela: mulher, por que choras? Ela olhou para ele chorando. Levaram o meu Senhor, mas ele tinha dito que ressuscitaria, irmão. Olha como é que o ser humano às vezes é duro de entender as palavras de Deus. Por que choras? Levaram o meu Senhor, cadê ele? Aí o próprio Jesus estava ali, apareceu e perguntou de novo: mulher, por que choras? Ela olhou para ele: levaram o meu Senhor. Achava que era o coveiro, ou jardineiro, né, que a Bíblia fala. E se você levou, me fala onde ele está, eu vou buscar. Aí Jesus diz: Maria, por que choras? Aí ela entendeu quem era. Foi até o Senhor e disse: não me detenhas, porque eu ainda não fui ao Pai. Ainda era necessário, para você ver como é que a obra foi completa. Ele não podia ficar ainda. Mostrou-se a ela, e a Bíblia fala que há mais 500 lá, o apóstolo diz, e subiu ao céu. Consumou a obra, e tudo está feito, irmão. Creia, a ressurreição é verdadeira, é real, o seu Redentor vive. Quando hoje você ora, quando você abre o coração, não é uma emoção humana, ou você não está orando a alguém que não pode ouvir a sua voz. O Senhor Jesus vive, Ele ouve a sua oração. Ele está junto de você na hora que você mais precisar dEle. E se você clamar, Ele vai lhe responder. Amém? Põe essa palavra, guarda essa palavra no seu coração. Se Ele não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Mas nós esquecemos dessa história, porque Ele ressuscitou. Glória a Deus. E temos todo motivo de nos alegrar. Agora, irmão, não vá ao túmulo, não. Ele já ressuscitou. Abra o coração diante dele. Hoje é dia de alegria, hoje é dia de vitória.